Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalauê Calgundá, e hoje, agora, nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre o significado da ancestralidade no candomblé. Por quê esse vídeo? Porque tem muita gente que enche a boca para falar de ancestralidade no candomblé, porque tudo é ancestralidade, é uma expressão chique, mas essas pessoas não sabem efetivamente o que aquilo significa na religião. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Bom, uma das coisas mais comuns, né, que a gente ouve, né, é quando você fala de uma pessoa, vai falar de candomblé, a primeira pessoa que ela fala de ancestralidade, ou quando ela vai agradecer, ela agradece a todos os ancestros, todos os Essá delas anteriores. Isso é uma fala sempre muito chique, né? Vou dizer uma fala muito chique, né? Aliás, tem uma coisa que eu esqueci de falar lá no vídeo de Orixá, né? Vou aproveitar esse vídeo aqui e vou falar, né? Lamento só que não está no momento adequado, mas que esse vídeo vai ser mais curto. Mas uma das coisas que eu pretendi com aquele vídeo, que eu falo sobre o que é Orixá, explicando para vocês o que é aquela coisa da analogia ente, da personificação, é para que as pessoas entendam o que é Orixá e evite, né? Quando alguém, uma pessoa de fora da religião, uma pessoa perguntar assim, como eu já vi isso em entrevista, eu pergunto assim, tá, fulano, mas o que é Orixá? Aí a pessoa fica com aquele olhar vazio assim, pensa assim, aí não sabe o que responder, ela fala, eu amo meu Orixá. Eu amo meu Orixá. Ai, meu Orixá isso, meu Orixá tudo pra mim. Cara, é muito lamentável, cara, ver pessoas, sacerdotes, né, pessoas iniciadas, porque o candomblé é uma religião extremamente muito iniciática. Eu acho que é iniciática demais. Todo mundo é iniciado, então, em princípio, todo mundo é sacerdote, né? Todo mundo é um monge, né? No candomblé. Então, você vê uma pessoa que é uma monja, né? Seja lá, ela chega, isso era mulher, foi uma mulher que fez isso, né? A pessoa não consegue definir o que é um orixá, explicar para as pessoas, não consegue explicar a religião dela, é muito ruim. Por isso que esse canal é para isso, né? Para explicar às pessoas a religião. Então, por isso que você pode ver nos vídeos, você vai ver um montão de coisa explicando. Eu não tenho nenhuma arrogância, porque eu não ganho dinheiro com isso, cara. Não tenho objetivo, né, de fazer aqui consulta para ninguém. Isso aqui não é um canal comercial, nem estou buscando nada disso. Na verdade, eu não preciso disso e tenho meu tempo já ocupado pelas minhas coisas. Mas o que eu quero nesse canal é justamente passar informação para as pessoas, né, da forma melhor possível, para que as pessoas possam, cara, usufruir, né, viver a religião delas de forma adequada e também poder defender, transmitir, discutir a religião que elas têm, tá certo? Né? Mas, então, o objetivo da fala de Orixá é isso. E essa aqui de Egum é a mesma coisa de ancestralidade, é a mesma coisa. As pessoas falam ancestralidade, a pessoa... Eu sempre mulher, né? Caraca, eu devo ter um negócio. Então aqui é toda decorada e tal, porque eu estou lembrando do evento, né? A pessoa fala ancestralidade, aí as pessoas ficam assim, nossa, ancestralidade, o que ela quis dizer com isso? Eu acho que eu também não sabe o que dizer, mas então, eu não sei se a pessoa sabe porque ela está falando que é ancestralidade, então eu vou, para vocês, né, que estão assistindo, cara, eu vou explicar, né, o que é ancestralidade nessa religião, tá certo? E que tem que ser no candomblé também, porque o candomblé é baseado na religião, tá certo? Então, primeira coisa, vamos falar de ancestralidade, a gente tem que falar do culto de Egongum, tá certo? O culto de Egongum é um culto muito festivo, muito alegre, tá certo? Né? São os mascarados dançantes, as pessoas gostam muito. E por quê? O Egongum, ele representa os ancestres, as pessoas que são pessoas que viveram antes da gente. Essa é a primeira definição, tá certo? Então os Egunguns são a manifestação dos ancestres, tá certo? Né? E é uma manifestação alegre, os ancestres vêm no mundo para dançar, para brincar, para comemorar com a gente, né? Então, e o culto de Egongum, ele tem uma importância muito grande na religião, por que ele existe, né? Porque ele transmite, o Egongum mostra pra gente que a vida é eterna. Olha que coisa interessante, né? Que essa religião é realmente reencarnacionismo e que depois que você morrer, você vai continuar vivendo, né, como estão vivendo aqueles Egunguns. Então, o culto de Egongum é isso, ele traz para você essa informação, tá certo? Então, você pode viver, quando você vê o culto de Egongum, você fica sabendo o seguinte, eu posso viver tranquilo, essa religião está dizendo que eu sou, está dizendo que eu vou morrer, que eu vou reencarnar, e eu estou vendo ali os Egunguns se manifestando, então, e eles são a manifestação disso, tá certo? Então, essa religião é baseada na verdade, né? Não tem aquela coisa você tem que acreditar nisso porque eu estou dizendo que é assim. Não, olha só, essa religião é bem no estilo do mata a cobra,
mostra o pau e a cobra morta, tá certo? Né? Então, até nisso, então, tá lá. O culto de Egungun, ele mostra isso, mostra essa questão da continuidade da vida. Por isso que é a importância dele, tá certo? Né? Mas quem são os ancestros? Eu falei, os ancestros são pessoas que viveram antes da gente. Mas vamos lá. Aí vem um segundo conceito. Claro, essa religião, e tem o vídeo que eu falo sobre a religião do Candomblé, que é um vídeo longo e tal, é muito interessante, fala sobre isso assim, a religião, ela é centrada na família. Assim, esta é uma religião familiar. A família é o núcleo da religião. A família é o núcleo da religião. A família, pai, mãe, filho, e a família, assim, de forma núcleo fechado, que é pai, mãe e filhos, né? Como também estendido, irmãos, parentes, não sei o que, papapá. Esse núcleo familiar é a família, é isso aí. Aí o que você faz com a família é estender para os parentes mais próximos, não sei o que, para a sua vila, para a sua sociedade que está em volta. Assim. Então, o que existe é que o círculo se aumenta, mas é uma religião baseada na família. A família está no núcleo da religião, o pai e tal, não sei o que. Então, essa é a informação, gente. É uma religião baseada em família. A religião é praticada em família, todo mundo convive com aquilo, tal. Tá certo, né? Então, quem são os ancestros? E dentro dessa questão de família, existe uma questão importantíssima que está ligada com a sociedade, que é linhagem. O que é linhagem? Eu tenho um filho, esse filho tem um neto ou vários netos, eu posso ter vários filhos, esses vários filhos podem ter vários netos. Essa é a minha linhagem. Eu, minhas filhas, meus netos. Tá certo? E depois meus netos, depois meus tataranetos, assim como o anterior. Quem é a minha linhagem anterior? Né? Meus pais, os pais dele, os pais dos pais dele. Então, assim, isso tem uma linhagem. Nessa religião existe um conceito importante, que se eu não falei antes, vou falar agora, é o seguinte: a gente reencarna várias vezes, eu falei isso, o culto de Egungun mostra aí, mas só que nós reencarnamos dentro da mesma linhagem familiar. Olha que coisa importante, hein? Se eu não falei antes, estou falando agora pela primeira vez. O processo de reencarnação ocorre dentro da linhagem familiar. Você não invade a família do outro, você reencarna aqui. Nós reencarnamos. Por isso que você tem que ter filhos, seus filhos têm que ter netos, os seus netos você vai ter os seus bisnetos, né? Tá certo? Né? Para quê? Para que um dia, quando você morrer, né, você vai reencarnar lá no seu tataraneto, no tataraneto ali para frente, tá certo? Né? Entendeu? Então, assim, você tem que ter descendentes para que você possa voltar ao mundo. Claro que existe uma extensão, como a sua família aqui, você pode ter um tio aqui, né, e você vai retornar lá no filho do tio, se o seu filho não deu, né? Então a família tem um caráter estendido, né? Da família como um todo, né? A sua família como um todo aqui, irmãos e tal. Então você vai tendo aqui, então você pode voltar em qualquer um desses aspectos aqui. As suas possibilidades são maiores. Mas a religião diz, isso está escrito, isso é dito na religião, você reencarna nos seus sucessores, tá certo? Então esse modelo que aqui no Brasil, no Ocidente, né? O modelo do Brasil, do kardecista, você pode reencarnar em qualquer lugar do mundo, que não sei o que muito candomblessista repete, porque ouviu os kardecistas falar. Olha só, não é o que é dito nessa religião. Então, assim, os kardecistas falam isso, cara, o problema é deles. Nesta religião, o que ela fala é isso, que você reencarna, mas você vai reencarnar dentro da sua linhagem familiar, tá certo? E aí pode ter a seguinte situação, você pode ter a situação do qual... Mas durante o Ifá tem uma cerimônia chamada Imori, que a gente vai descobrir que aquela pessoa que nasceu veio de qual família, né? Família do pai, da mãe, ou uma terceira veio de orixá. Por que veio de orixá? Porque existem pessoas que, por motivos que eu não vou falar aqui, eles saem da linhagem familiar, se eles caem fora da linhagem familiar, então ficam deslocados da linhagem familiar. E aí o orixá traz de volta para uma família. Então você pode sim receber pessoas que não são os seus ancestros e que foram inseridos dentro da linha, entrar na sua linhagem familiar porque o orixá trouxe para você. Então, no Imori, nessa cerimônia, a gente determina uma das três origens: pai, mãe ou orixá, tá certo? Né? E é isso. Então, sim, pessoas podem sair da sua linhagem familiar. Normalmente isso acontece, agora eu vou explicar, que é o seguinte, né? Lembra que tudo que a gente faz na vida, quando a gente volta para o Orum, né, passa por Onibodê, a gente vai aos pés do Olumare e vai dar conta do que fez, tá certo? Naquela hora, nós podemos ter, assim, comportamentos muito ruins, coisas desprezadas. A gente vai ser sempre lesado pela vida como um todo, e não momentos, né? Então, a nossa vida. Pode ser que a gente tenha escolhido viver uma vida muito ruim, uma vida péssima, foi uma escolha nossa, tá certo, né? E a gente vai ser punido. Uma das punições que existem lá, né, existem punições que você fica isolado no próprio Orum, você vai ficar isolado da sua família no Orum, olha que coisa ruim, né? Sendo que o Orum é o nosso lar de verdade, ou aí nós estamos temporariamente aqui, você vai ficar isolado num lugar separado, você não vai reviver no Orum. E se for uma coisa muito séria, você vai ficar separado, aí você vai sair da sua linhagem familiar, olha só, é uma punição séria. E aí você fica separado. Aí, num momento qualquer,
você volta. E aí você volta, você tem que cair numa outra linhagem, então você vai cair numa linhagem que não é sua, você vai ter que ser introduzido numa nova linhagem, tá certo, né? E isso é o que ocorre. Então, quando a gente fala, já estou avançando aqui, né? Então, quando a gente fala de ancestry, tá certo? O que nós estamos falando é disso. Quando essa religião fala de ancestry, essas pessoas de candomblé, tem que tomar conta. Quando você fala de ancestry, nós estamos falando da sua família. Ancestres são seus ancestres. Assim como seus descendentes. Você será um dia um descendente. Eu vou falar mais daqui a pouco sobre isso. Você será um ancestre de algum descendente seu, tá certo? Então, quando você fala dos nossos ancestros, você está falando da família, sua família carnal, de preferência. Claro que no Brasil, o que aconteceu? A religião não era praticada na família, né? Não tinha família. Olha só, essa é uma religião de núcleo familiar. Eu falei isso para vocês, né? É mesmo, núcleo familiar. Mas chegou aqui no candomblé, essa coisa não veio a sociedade, né? Então você não tinha a família toda comungando naquela mesma religião, né? Então se criou, como a religião tem que sobreviver e ela depende do núcleo familiar, você tem que ter pai, babá, iá, você tem que ter pai, mãe, irmãos, né? Tá certo, né? O que acontece? Na casa de candomblé, cara, a casa de candomblé cria uma família religiosa espiritual. Olha que coisa interessante, né? Então a casa de candomblé, tem muita gente que critica o terreiro, critica o candomblé, o formato, mas cara, o candomblé está muito certinho, é muito correto. O candomblé recria dentro do terreiro o núcleo familiar, com o babá, com o ayá quequerê, os cargos em si, os seus irmãos, tá certo? Os menores que você, então assim, o terreiro, ele reflete uma outra família, uma estrutura familiar espiritual. Então você ganha irmãos ali, uma família espelho, tá certo? Você ganha ali. Então você passa, além da sua família carnal, sua família espiritual. Então muita gente do candomblé fala, não, a minha família é carnal. Pessoas que normalmente falam de família podem estar se referindo à família espiritual dela, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tá certo, né? Meus mais novos, tá certo? Não é isso que tem? Então, geralmente, em primeiro lugar, a pessoa está se referindo à família espiritual. Quando ele estiver se referindo à família carnal, ele tem que falar, não, meu pai é carnal. Ele tem que usar o adjetivo carnal. Olha que coisa interessante. Tem que usar, a pessoa usa o adjetivo carnal para falar. Porque se ele estiver falando de pai, mãe, filho, irmão, ele está falando da família espiritual. Então, a família espiritual no candomblé ganha uma coisa muito grande. Eu diria até que talvez, né, a família espiritual entre na sua linhagem, como parte daquela lei. Eu não sei, isso é uma possibilidade, né? Não estou dizendo que é. Mas o que importa mesmo é a família carnal, porque a religião é baseada na família carnal. Os iorubás tinham família, vila, religião, não sei o que, é aquilo ali. Então quando as pessoas, quando você fala de ancestros, tem que tentar o seguinte, seus ancestros são seus ancestros. Aí eu pergunto, essa pessoa que está falando de ancestros, ela sabe, ela deve saber quem é pai e mãe dela, né? Sabe quem são os avós dela? Tá. Sabe quem são os bisavós dela, né? Os trisavós, os tataravós? Assim, essa pessoa já procurou descobrir, levantar qual é a linhagem familiar, de onde ela vem, quem são lá? Tá? Assim, eu vou dizer o seguinte, quando descobri isso, eu fui atrás, eu descobri lá uma linhagem, até tinha um parente meu que tinha feito um levantamento grande da nossa família, ele tinha mapeado, Luiz Fernando, ele conseguiu lá, então ele foi, e eu saí lá, pegando lá, então peguei a minha linhagem familiar desde o primeiro descendente que veio aqui pro Brasil, um cara, assim, até fui na história, descobri o nome do cara, achei, né, esse primeiro descendente, achei quem era o cara, onde ele estava localizado, não vou contar, mas ele está lá, né, no estado do Rio de Janeiro, na região de Angra e tal, ele tinha um negócio. Então eu cheguei nessa pessoa, mas com certeza teve anterior, mas não cheguei nos anteriores, que ele não conseguiu chegar anterior. Mas isso que era a família, esses são os nossos ancestros. Quando você fala de ancestros, está falando dessas pessoas, tá certo? E por quê? Porque são essas pessoas que você tem que respeitar, tá certo? E agora eu vou entrar nesse ponto aqui, né? Já estou avançando da hora do meu vídeo, que eu disse que ia ser curto, eu não consegui. Porque é importante, né? Aí é mais uma mensagem importante da família, da questão da religião, tá certo? Por que essa coisa do ancestro é importante? O culto de Egungun é baseado nos ancestros que voltam, tá certo? Para você voltar e se manifestar, você tem que ser um Baba Egun, né? Um Egun importante. E para isso, para você ser isso, o que você tem que ter atingido em vida? A religião diz o seguinte, a religião diz que você tem que ter um comportamento exemplar. Você, como membro de uma família, você tem que ser um bom pai. Você tem que ser uma pessoa de bom caráter, de ética, tá certo? De valores bons, tá certo? Você tem que ser uma pessoa que seja um modelo para a sua família, para seus outros parentes, para a sua comunidade. As pessoas em volta de você têm que ver em você o reflexo de uma pessoa boa. Você tem que ser útil para a sua família e comunidade, tá certo, né?
e aquilo tem que virar um modelo. Então, assim, a religião diz que você tem que se estabelecer como um modelo na sua família, para que você, depois que você parta, que você morra, você seja lembrado por essas pessoas, você seja cultuado por essas cultuado. Puxa, aquela pessoa como ela era boa, nessa situação ela estaria me ajudando, ela estaria me dando informação e tal. Então, assim, se você foi uma pessoa relevante, você vai poder ser lembrado por essas pessoas, as pessoas vão cultuar você. Aí a tradição é os mortos lá no Iboicu, né? Você vai ser cultuado, as pessoas vão lembrar, como você foi por um, né? As pessoas entendem o seguinte: quando um ancestro morre, vai por um, ele chega em alta conta com o Olodumare. Então, se você precisar de alguma coisa, para quem você recorre primeiro? Não é para o seu orixá, primeiro você recorre para o seu ancestre. Então você vai falar: o babá, meu pai, meu avô, eu peço a você que me ajude. Então os Yorubás, eles têm esse hábito de recorrer ao ancestre primeiro, porque esse cara subiu da sua linha, é o cara mais ligado com você e é o cara que está mais próximo do Olodumare. O Olodumare vê nele o seguinte: ó, você é uma pessoa importante, você nasceu, você cumpriu o seu objetivo de vida, você formou uma família, a sua família, você tem uma pessoa de Iuapelê, né, de bom caráter, caráter exemplar, você foi um exemplo para a sua família, para a sociedade, então você é uma pessoa relevante, ele vai ouvir essa pessoa, tá certo? E, eventualmente, se você for uma pessoa importante, como eu falei, as pessoas que foram muito importantes, muito boas, foram deificadas como orixás, viram orixá, olha, você ainda pode ser um orixá, tá certo? Ou voltar como Baba Yagun, tá certo? Porque você tem bons conselhos, você vai dar orientações para as pessoas, você foi uma pessoa que tinha prudência, sabia dar conselhos, né, sabia orientar as pessoas, não deixar as caminhas, sabia ter carinho com as pessoas, sabia ter gentileza, tudo isso, né, ou sabia ser duro quando precisava, dar orientação. É isso que se propõe. Então a religião, que eu falei que é importante, que é uma coisa bacana, isso, ela, através dessa noção da ancestralidade, do Egungun, do culto, através dessa noção de ancestralidade, da importância, ela estabelece um incentivo para que você crie uma família e que você seja uma pessoa exemplar na sua família para que você possa ser lembrado. Então, assim, como eu digo, essa religião ela é estruturada para nos fazer pessoas melhores. E até nesse aspecto da ancestralidade, ela dá esse exemplo dizendo o seguinte: cara, se você for um bom ancestro, você vai ser cultuado, lembrado, depois poderá voltar como orixá, voltar como Egungun para poder orientar a sua família, tá certo, né? Então, é isso que tem. Então, quando você falar de ancestre, é desses ancestros que estão falando, tá certo? Então, ao invés de ficar enchendo a boca, ancestre, você sabe quem são os seus ancestros, você cultua eles, você tem relevância com eles, tem algum dos seus ancestros que você gosta, você... Cara, se você não é nada disso, não adianta ficar falando de ancestro, por exemplo, não adianta falar de Essá, você não pode ficar falando de ancestros como se fosse só a sua família espiritual, as pessoas antigas. Cara, isso é uma crítica que eu faço para pessoas do candomblé, eles dão muito valor a essa família espiritual e esquece da carnal, como se fosse aqui uma família. Eu já vi isso, cara, eu vi esse tipo de sentimento. Estou falando aqui, é uma crítica válida, tá? Tem muita gente que dava mais valor à família espiritual do que à família carnal. A família carnal é uma coisa como se ficasse do lado de lá e ela não, a família espiritual que interessava, meus ancestros, pulando de tal, né? Cara, isso não é verdade, cara. Você tem que dar valor à sua família carnal. Essa é que é importante. Seja eles evangélicos, seja eles católicos, eles são lá. Você tem que ter a sua religião, os caras têm que ter a dele, mas vocês têm que ter união, tem que ter as pessoas juntas, ajudando uns aos outros. E você tem que ser, você não pode se isolar, ou ignorar, ou ser um pária, ou abandonar a sua família carnal. Então, eu digo isso, né? As pessoas do candomblé tendem a dar muito valor, quando entram muito, ficam com aquela muito na cabeça, ficam muito dentro dessa família espiritual. Eu, inclusive, hoje estou usando aqui esse fio do Ogum aqui, é um fio de família espiritual, né? É um fio que eu recebi de uma Iorixá que eu gostava muito dela, E toda vez que eu vou louvar para ancestre, eu cito o nome dela, assim como cito o nome de outros, eu cito o nome dela, porque é uma pessoa que gostava muito, gostou muito de mim, confiou em mim, me ensinou muito e me deixou, né? Deixou aqui esse fio de Ogum dela, tá aqui, do jeito que eu recebi, eu mantenho junto comigo. Então estou usando aqui um fio de um ancestre, de um Essá meu aí, que eu considero. Espero que ela sempre esteja lá no Orum, olhando por mim, cuidando de mim. Tá certo? Abraço a todos, vamos ao próximo assunto.